Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Angra em Revista. Connosco, neste caso, comigo estão o Presidente da Câmara Municipal de Angra, muito bom dia. Alneses. Boa tarde, obrigado por estar connosco mais uma vez. E temos também connosco o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, o Dr. Guiteles. Também obrigado pela sua disponibilidade em estar connosco hoje. Boa tarde. Hoje tenho uma dupla de honra à minha frente, portanto vamos lá. Presidente, começava por si. E falando da Depressão Oscar, que passou recentemente aqui pelo arquipélago, fez alguma moça, digamos assim, no Conselho? Felizmente, no caso do Conselho, eu diria mesmo na ilha, claro que aconteceram pequenas coisas, houve quedas de ramos e pequenas coisas aqui e ali, mas nada de notável, portanto passámos bem, não houve qualquer problema. Todas as pequenas questões que foram surgindo foram sendo prontamente resolvidas e eu diria que o nosso sistema de proteção civil funcionou perfeitamente. Aqueles investimentos que foram feitos em torno também do que poderia ser o mau tempo, ou seja, para precaver, até agora tem resultado? Bom, estas questões do mau tempo não convém falar muito alto, que é para não dar azar, mas as coisas têm corrido até manifestamente bem e também a verdade é que se tem feito enormes investimentos nessa área, quer no que diz respeito à melhoria do escoamento e a resolução de alguns problemas que nós temos, particularmente aqui na zona da cidade e na zona oeste, em que se tem feito um conjunto de melhorias em pontes e em canais, com destaque para aquele que se fez ali ao pé de São Rafael, e depois também temos investido no que diz respeito às ferramentas que estão à disposição do serviço. Ainda recentemente se entregaram aos bombeiros uma câmara de infravermelhos para poderem ver em zonas de fumo ou durante a noite, para medir a temperatura de objetos, e um drone também equipado com infravermelhos, que permite que o Serviço Municipal de Proteção Civil possa fazer buscas por pessoas em zonas de mato ou assim em que haja dificuldade em chegar lá, e permite também ver questões de aquecimento, e um analisador de gases, que também é extremamente importante no sentido de se ter a certeza que num espaço qualquer não há um gás qualquer que seja perigoso, ou se houver qualquer libertação natural de gases, nós podermos acompanhar o assunto. Portanto, tem-se investido muito, esta área da proteção civil é uma daquelas que tem consumido alguns milhões de euros ao longo destes últimos anos e felizmente nós temos estado até agora sempre em boas condições para responder, mas com a natureza não se brinca e os limites existem e portanto algum dia pode acontecer alguma coisa que nós não consigamos lá chegar. Convém colocar sempre este aviso, claro, como se põe nos medicamentos, não é? Convém dizer que segurança absoluta não há, o que nós temos é uma melhoria muito sensível da segurança. Presidente, falando também já agora que falou em milhões, o concurso para a concessão e construção já está publicado no Mercado Municipal de Angra, é uma boa notícia? É uma boa notícia, o processo de concessão e construção está em curso, o próximo passo será dado no próximo mês de agosto, em que será escolhido, enfim, o melhor anteprojeto para a obra e, portanto, a partir daí far-se-á a adjudicação da concessão, ou seja, da conclusão do projeto, dos acertos que forem necessários e da obra, e esperamos que ao longo dos próximos 3 anos o mercado seja construído e, portanto, que finalmente chegue ao fim deste calvário que tem sido verdadeiramente uma história cheia de episódios. Este é, sem dúvida, um tema que também vamos abordar noutros programas pelo ano fora, certamente. Infelizmente, para todos nós, vamos ter muito tempo para falar nisso. Dr. Guido, foi apresentada recentemente a 24ª edição do Angra Jazz, mantém aquela estrutura habitual, com uma parte no Centro Cultural, outra de rua. Há mais algo para dizer sobre o Angra Jazz? Alguma novidade que não esteja relacionada com os anos anteriores ou mantém mais ou menos realmente o esquema? Bom, o modelo do Angra Jazz é um modelo que também já está perfeitamente consolidado, já vai na sua 24ª edição. A organização, a Associação Cultural Angra Jazz já tem, no fundo, os dias mais ou menos definidos em todas as edições, faz sempre um festival de 3 dias, ou de 3 noites. Neste ano será no dia 4, 6 e 7, portanto dia 4 antes do feriado, dia 5 de outubro, e depois preferiram
continuar o festival no dia 6 e no dia 7, por serem vésperas de dias não úteis. O que há a dizer é que, mais uma vez, foi apresentado um programa com muita qualidade, com artistas de renome do jazz internacional e nacional. Tem sido um festival que tem, de facto, ajudado a promover o nosso concelho, que tem tido uma projeção muito interessante. E, sobretudo, tem sido um movimento na área musical que, ao longo de todos estes anos e ao longo de todas estas edições, tem de facto tem tido esta capacidade de deixar lastro cá no concelho e na ilha, e de criar uma série de seguidores do jazz na Ilha Terceira, tendo também, e esse é um aspecto um dos principais aspectos pelos quais o município acaba por valorizar tanto este festival e tanto este trabalho que é feito pela Associação Cultural Angra Jazz, que é a componente da formação musical. Portanto, mais uma vez aparece a Orquestra Angra Jazz no programa a abrir o festival com um concerto que se espera de grande qualidade, como já nos habituou. É uma orquestra que conta com muitos jovens e cada vez mais com jovens locais que entram neste mundo do jazz, e depois permite também a criação ou o surgimento de grupos musicais de menor dimensão que acabam por animar a Ilha Terceira ao longo de todo o ano. E, portanto, acaba por ser um trabalho que não se restringe apenas a estes primeiros dias de outubro, mas que neste momento já tem impacto na Ilha Terceira ao longo de todo o ano. E por isso o que há a dizer é que, de facto, nós só temos que congratular a Associação Cultural Angra Jazz por continuar com este empenho na organização do festival. Da parte do município tem existido sempre uma atenção muito especial, por considerarmos que este é um evento que valoriza muito o programa cultural de Angra do Heroísmo todos os anos. Temos continuado uma aposta. De facto, aquilo que foi comunicado na apresentação por parte da direção da associação é que o festival já passou por melhores dias em termos de estabilidade, ou seja, de previsibilidade, em termos de sustentabilidade financeira, ou seja, na prática, a não ser no caso do município em que é feito um protocolo que basicamente dura para todo o mandato, e portanto a direção do Angra Jazz já sabe que nos 4 anos seguintes terá pelo menos aquelas condições da parte da Câmara para organizar o seu festival, mas cada vez mais estão com dificuldades para obter das outras entidades que habitualmente apoiam o Angra Jazz, a Direção Regional da Cultura, a Direção Regional do Turismo. Cada vez estão a ter mais dificuldades para obter respostas atempadas para conseguir organizar o festival, e que levantaram uma hipótese que eu espero que não se venha a concretizar tão cedo, que é o facto de, se continuar assim, eles deixam de ter condições para organizar o Festival Angra Jazz. Isso eu acho que é inaceitável. É um festival que é reconhecido, já foi considerado o segundo melhor festival de jazz de Portugal, já foi enquadrado no lote de uma pequena quantidade de festivais que foram apoiados pelo Turismo de Portugal, sendo vistos como festivais capazes de projetar o nome do país para o exterior, e chegar a um ponto destes em que não sabem se têm condições para continuar a fazê-lo, quando já conseguiram alcançar de facto esta consolidação, esta projeção internacional, é algo que da nossa parte é visto com muita apreensão. Mas uma coisa é certa, da parte do município vamos continuar a fazer tudo o que for possível para manter eventos como este, que têm uma importância muito grande para a Angra e para a Ilha Terceira. Dr. Guido abordou praticamente todos os aspectos da apresentação. Destacar para quem nos ouve que a montra, digamos assim, do Angra Jazz conta com 3 grupos dos Estados Unidos, um da Europa, um grupo português e, obviamente, a Orquestra Angra Jazz. Passava agora a palavra aqui ao Presidente. Foi inaugurado o sistema de bicicletas partilhadas em Angra, o Movi, mas já teve aqui um constrangimento que o Presidente vai explicar a quem nos ouve.
Bom, mas eu em relação a esta questão dos financiamentos, não apenas em relação ao Angra Jazz, mas a um conjunto muito alargado de atividades, creio que está na altura também de todos nós olharmos para isto com alguma preocupação. De facto, no caso do Conselho de Angra, o município tem vindo a assegurar o que é preciso para que as coisas não parem, mas isso implica, da parte do município, um esforço crescente e claro que não, os recursos do município também têm limites e, portanto, chegará com certeza um momento em que será preciso começar a dizer que, sem a participação do Governo, há certas coisas que não podem ser feitas. E a verdade é que, nesta altura, tem havido uma retirada do financiamento governamental de praticamente todos os setores. E isso tem consequências graves para a previsibilidade de eventos, particularmente aqueles eventos que já têm uma raiz profunda, não é uma coisa que vai acontecer agora, é uma coisa que já vem acontecendo e que é preciso manter, que já foram capazes de criar os seus públicos e o seu lugar nos calendários nacionais e, portanto, nós não podemos perder isso. Portanto, fica aqui o meu apelo no sentido de começarmos a olhar para isto com outra... No caso do Angra Jazz estamos a falar da 24ª, não é a segunda nem a terceira. Portanto... E o Angra Jazz é apenas talvez um dos aspectos mais visíveis, porque é um festival com maior dimensão e uma presença maior, mas lembro também o antigo Cofite, que agora é o Falcazores, que também já manifestou a sua preocupação em relação à sua estabilidade, e eu diria que há centenas de outros eventos menos visíveis, mas que todos eles estão a ser de alguma maneira mantidos, porque a Câmara se vai substituindo. E isto não é apenas na atividade cultural ou na atividade desportiva ou noutra área qualquer, áreas como, por exemplo, a saúde, em que a Câmara teve que assumir a limpeza dos postos de saúde, um financiamento porque não estava a dar, e coisas desse género, que são, obviamente, no caso dos Açores, responsabilidade do Governo. Nós às vezes confundimos um bocadinho as coisas porque vemos as notícias do continente e lá tem havido transferência de competências para as autarquias, mas as competências das autarquias dos Açores mantêm-se rigorosamente as mesmas, porque o seu financiamento mantém-se o mesmo. As transferências de competências que estão a acontecer no continente são através da contratualização entre os municípios e o Governo, em que as verbas correspondentes são transferidas. Nestes últimos meses, para aí uns 2.000 e tantos milhões de euros, não é 1.000, é 2.000 e tantos milhões de euros, passaram da administração do Estado para as câmaras do continente, porque são competências do Governo da República. Aqui, as competências que são do Governo Regional, e nós que queremos ser autónomos, temos que assegurar as competências, não se pode ser autónomo com o dinheiro dos outros. Isso é uma verdade que eu tenho vindo a tentar fazer passar, embora com alguma dificuldade, aparentemente há muita gente que acha que se pode governar pedindo aos outros dinheiro para governar, o que obviamente não costuma acontecer. Enquanto não houver esse acordo de transferência de dinheiros para as câmaras dos Açores, as nossas competências são aquelas tradicionais. Saúde, educação, não são competências das câmaras nos Açores. Não, as câmaras dos Açores não recebem um cêntimo para isso e, portanto, não têm a obrigação de o fazer. Se o Governo quiser, nós estamos disponíveis para receber competências, no caso da Angra, obviamente, só posso falar em nome da Angra, mas tem que haver o necessário acordo, no sentido das verbas que estão alocadas a esses fins, a seguirem a nós. Não pode ficar o Governo com 100% dos impostos e nós com 100% da despesa. Portanto, essa que é a questão fundamental. Indo às bicicletas, que é uma questão bastante mais... De qualquer das formas, fica aqui o alerta, que também é importante. Portanto, é importante dizer isto, porque de vez em quando encontro alguém na rua que me diz que a Câmara devia fazer. A Câmara faria com todo o gosto, mas aquela competência tem dono. Exatamente. Bom, agora, em relação às bicicletas partilhadas. As bicicletas foram um sucesso que se transformou rapidamente num problema. O sucesso tiveram uma adesão que eu nunca esperei que tivessem, ou seja, as bicicletas mal foram disponibilizadas ao público, começaram a circular por esta cidade. Mas em poucos dias houve quem descobrisse forma de usar as bicicletas da forma menos adequada. Aí um conjunto de gente dedicado ao vandalismo que não é capaz de respeitar aquilo que é propriedade de nós todos. E aconteceram duas coisas. Por um lado, a criação de cartões de crédito virtuais que depois são cancelados e, portanto, a bicicleta ficamos sem possibilidade de cobrar à pessoa, levar a bicicleta para outros sítios e escondê-la. As bicicletas só foram achadas porque tem GPS e chegou-se lá, porque se não fosse o GPS já tínhamos perdido bicicletas, já não perdemos nenhuma. E depois, quando se bloqueou o sistema para esses usos, chegar à doca com uma pedra e partir bicicletas. Ou seja, quando não podem usar, partir. Isto mostra que há aqui necessidade de olharmos para esta gente que anda a fazer isto, e particularmente uma coisa que a mim me deixou espantado. Eu também tenho filhos e não consigo entender os pais que
entregam um cartão de crédito a uma criança de 13, 14 ou 15 anos, que foi o que aconteceu em vários casos. Como é que é possível que uma criança nesta idade tenha na sua posse um cartão de crédito? Como é que é possível que os pais deixem que os filhos usem sem restrições contas bancárias? Creio que estamos todos aqui a perder sarilhos e acho que não há desculpa para estas coisas. A Câmara não é dona nem é responsável pelos filhos de quem quer que seja, cada um que tome conta dos seus. E está na altura de dizer aos pais: tomem conta dos vossos filhos. O que aconteceu não faz sentido. Nós ficamos com o nome das pessoas, porque tudo, felizmente neste sistema tudo fica registado. As pessoas estão a ser contatadas e espero que cada um assuma as suas responsabilidades. Em alguns casos existem prejuízos de muitas centenas de euros, que espero que os pais paguem, porque de facto se autorizaram o filho a usar o cartão de crédito é porque estavam a assumir a responsabilidade. Mas isto exige aqui algum pensamento e exige que as pessoas olhem de outra forma para isto. Eu não percebo como é que às 3 da manhã e às 4 da manhã crianças, enfim, adolescentes de 14 e 15 anos andam a passear de bicicleta na cidade. Ninguém está a olhar para isto. Portanto, meus senhores e minhas senhoras, está na altura de fazermos aqui um bocadinho de pensamento em torno desta matéria, porque desta forma estamos a criar aqui gente que não vai se ingrar bem na vida, com certeza. Mesmo que queiram andar nas bicicletas, pelo menos que paguem a taxa que devida. A questão da taxa, a taxa é irrelevante. Ou seja, o valor da taxa não mais significa nada. Para não fugir a taxa existe apenas para garantir o bom uso, ou seja, para se saber quem é que usou, se partiu ou não partiu, e garantir a devolução. É para isso que a taxa existe, porque o valor da taxa é meramente simbólico. Ali não se ganha dinheiro nenhum. Temos a controlar, mas mais importante que as bicicletas estão os filhos. Está na altura de controlar isso. Voltando ainda um bocadinho às bicicletas, os vários pontos onde elas estão permite também que haja aqui aquele passeio da zona melhorada aqui pelo Fanal até o Porto Pipas. Portanto, há pontos nos dois extremos da cidade. Os turistas também agradecem nessa vertente. Pois, eu creio que todos agradecem. As bicicletas são mais uma ferramenta de mobilidade. A maneira como o sistema está montado, existem 9 estações que estão distribuídas entre a Silveira, nesta altura, e a zona ali da Praça de Touros e do Liceu, ao pé da Polícia, aqui mesmo diante do Rádio Clube de Angra, enfim, ao pé do Jardim. Existem 9 estações dessas com 81 lugares para encaixar as bicicletas. Existem 50 bicicletas. O objetivo é que haja sempre lugares vazios, de forma que alguém possa pegar numa bicicleta num lugar e chega ao seu destino, vai encaixá-la na doca respectiva, na estação mais próxima do seu destino. É assim que o sistema está arquitetado. Se o sistema correr bem, e eu espero que corra bem, nós podemos ir criando mais estações destas e alargando a área. Por exemplo, seria interessante levá-lo até São Mateus, ou levá-lo até à Ribeirinha, ou levá-lo, enfim, no limite até, levá-lo à ilha toda, porque as bicicletas têm uma autonomia teórica na casa dos 80 km, que depois, claro que depende da velocidade do uso e se a pessoa pedalou ou não, as coisas podem ser mais curtas, com certeza. A subir até lá, se calhar gasta mais. Ou seja, tem estas bicicletas, obviamente, têm as suas restrições, mas as bicicletas têm uma capacidade de distância que permite o seu uso num território razoavelmente grande. Ou seja, nós, e agora também precisamos de encontrar aqui uma solução com a Praia da Vitória, se todos aderíssemos a um sistema destes, podíamos criar um sistema de ilha de bicicletas. Claro que não pode ser com os selvagens à solta, e a bicicleta não pode ser o brinquedo de quem anda para aí sem ter nada que fazer, e portanto há aqui um conjunto de questões que precisam ser resolvidas primeiro sobre o uso. Elas vão voltar a ser disponibilizadas, agora com limitações muito mais intensas no que diz respeito aos cartões. De forma que mesmo só os cartões verdadeiros possam ser usados e não os cartões virtuais, portanto vamos ter que criar ali um conjunto de regras mais apertadas, mas é uma situação infeliz, porque é uma boa ideia, corresponde a um interesse das pessoas, só que não pode ser usada da maneira como foi. Dr. Guido, pegando aqui na inauguração do sistema de bicicletas partilhadas e naquilo que o Conselho tem feito, eu diria que Angra, a autarquia, tem feito um esforço para tornar a cidade mais verde. Tem sido também uma aposta grande da autarquia nesse sentido. Sem dúvida, e uma cidade mais amiga das pessoas, mais virada para a circulação pedonal, para desfrutar, no fundo, a beleza que nós temos e as condições que a cidade de Angra tem.
e que a ilha em geral tem para se poder desfrutar da natureza. Tem-se de facto feito esse esforço, tem-se investido na execução de passeios pedonais junto ao litoral, algo que também era muito solicitado também no passado e criticado, o facto da cidade de Angra, com a história que tem e com as condições que tem para se virar para o mar, passar muito tempo, não ter passado muito tempo virada para a terra. Mas isso foi uma coisa que mudou. Hoje ninguém pode dizer que a cidade não está virada para o mar, que não existem zonas onde se pode desfrutar as zonas litorais, que não existe uma atividade, aliás, cada vez mais intensa na Baía de Angra e dos desportos náuticos em geral. Ou seja, tem-se feito esse caminho, um caminho que obviamente tem demorado algum tempo a fazer, envolve bastante investimento, ainda tem vários passos para concretizar no futuro. Há a intenção de alargar ou de acrescentar este passeio pedonal precisamente da zona do Fanal até à Silveira, depois do outro lado também até à zona da Miramar, ou seja, há aqui um objetivo claro deste executivo em continuar um trabalho que se começou há cerca de 10 anos, de voltar a dar à população e àqueles que nos visitam condições para desfrutar daquelas que são as nossas principais riquezas, e de fazer jus também à história de Angra, fazendo com que a cidade se volte novamente para o mar, que teve uma importância muito grande, sobretudo ali na Baía de Angra, no nosso passado. Presidente, decorreu esta sexta-feira a sessão solene de homenagem a Ernesto Muniz. Foi-lhe entregue a chave de honra da cidade e o título de cidadão honorário de Angra do Heroísmo, um marco importante também aqui. Eu creio que sim. Estamos a falar de uma pessoa que é neste momento considerado como, enfim, uma das figuras mais relevantes do processo do lançamento das energias renováveis e do estabelecimento de uma relação que agora parece óbvia entre a questão energética e a questão das alterações climáticas. De facto, é um homem que tem uma história profunda no âmbito da engenharia, um professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é considerado a melhor escola de engenharia a nível mundial, portanto, um homem com uma carreira académica de extraordinário relevo, e é um homem que, para além da sua carreira académica, tem uma notável participação cívica, quer no âmbito da política, quer no âmbito dos conselhos empresariais e daquilo que são as diversas associações voltadas para a defesa da qualidade do ambiente, em particular da luta contra as alterações climáticas, mas também com acesso a um lugar de topo na política mundial. O senhor foi o secretário de Energia do governo dos Estados Unidos, portanto foi o homem que geriu a energia dos Estados Unidos de 2013 a 2017 e que nesse tempo lançou um conjunto de políticas cujos resultados ainda hoje aqui estão, para além de ter tido um papel extraordinariamente relevante nas questões do controle da produção de energia nuclear e do desvio de materiais nucleares para fins não pacíficos. Foi no tempo dele, enquanto secretário da Energia, que se assinou o acordo de controle nuclear com o Irão e se iniciou um processo de apertar os controles na proliferação de usos não pacíficos da tecnologia nuclear, que o fez, de facto, um estadista a nível mundial. Portanto, estamos a falar de uma pessoa de topo, daquelas pessoas que raramente passam por aqui, e o facto de ele ter aceito o nosso convite de estar aqui connosco, aliás, o convite do Sr. Representante da República e depois nosso de ir ali à Câmara, é para nós uma honra, e o facto de nós o distinguirmos é também uma forma de distinguirmos a nossa própria cidade, porque obviamente o nome da nossa cidade fica ligado a uma pessoa que tem este papel de relevo numa área científica e tecnológica que está neste momento na primeira linha das preocupações mundiais. Aliás, nós estamos a iniciar um ano em que o El Niño está a entrar em grande atividade e, portanto, temos pela frente este ano e o próximo anos difíceis do ponto de vista climático, e estas questões da energia e a sua relação com o clima vão estar com certeza ao longo dos próximos meses no topo da agenda mundial. Também nesta visita, para além de ele, a convite do Sr. Representante da República,
ir preferir a conferência do dia 10 de junho, também será com certeza uma conferência notável, dada a personalidade que é, também vai receber um doutoramento honoris causa pela Universidade dos Açores, o que também tem a vantagem de ligar o nosso campus da Universidade dos Açores, que tradicionalmente tem estado ligado às ciências ambientais e às questões da energia. Já tivemos um curso de energias renováveis, que infelizmente neste momento não está a funcionar, mas que seria importantíssimo voltar a reenergizar, neste caso, o facto de ele receber esse doutoramento e de ele também ficar ligado à Universidade dos Açores, por essa via, é também um passo importante na afirmação da presença universitária aqui em Angra. Já agora, relembrar para quem esteve distraído e não ouviu os nossos blocos noticiários que Ernesto Muniz nasceu em 1944 em Fall River e é neto de imigrantes açorianos, e já agora recordar que a 10 de junho de 2015 ele foi agraciado em Portugal com a Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique. Antes de passar ao 10 de junho, passava aqui a palavra ao Dr. Guido Teles para falar de São Joaninas. Principais novidades, temos 36 marchas já partida no dia de São João, que por acaso é a próxima vez que nós iremos conversar, vai ser interessante. Mas aí falamos diretamente das marchas, porque é ao meio-dia, ainda está numa hora razoável para as marchas estarem na rua. Todos direta nesse dia. Principais novidades que possam surgir agora no São Joanino, aquelas que podem ser reveladas, pelo menos para já? Não, já é tudo público, neste momento já não há grandes surpresas para divulgar. O programa está na rua, já está publicado também na página das festas. Vão ser umas festas muito especiais. Nós, algo que temos registado e que é de realçar, é um interesse em todas as vertentes das festas e uma procura em todas as vertentes das festas muito superior àquilo que era habitual nos anos anteriores. Portanto, muito provavelmente todos os indícios que temos pela frente à partida revelam que vamos ter muita gente nestas São Joaninas. São muitos grupos organizados que nos vêm visitar, são os dados que nos chegam da hotelaria e das próprias companhias aéreas. De facto, são muito poucas as vagas já existentes para aquela altura. E pronto, e depois temos um programa de 11 dias. As São Joaninas são conhecidas por serem particularmente longas, 11 dias que também já é um programa que está perfeitamente consolidado, ou seja, já toda a gente está à espera dos cortejos de abertura, do desfile infantil, da noite etnográfica, do desfile do desporto, do desfile das charangas. Portanto, tudo aquilo que compõe as São Joaninas já é algo esperado. Este ano o que é que temos de novo? Como existe mais um dia de festividades, nós decidimos convidar a tertúlia tauromáquica terceirense para organizar um desfile taurino no dia 26 de junho. É uma das atividades novas desta edição das festas. É uma forma também de valorizar a tauromaquia enquanto tradição popular da nossa terra, enquanto manifestação cultural de relevo numa terra de imensos aficionados, e num ano em que se vão celebrar realmente os 50 anos do grupo de forcados da tertúlia tauromáquica terceirense, e portanto é digamos assim, uma forma justa de honrar o trabalho que toda a gente ligada à tauromaquia, seja a tauromaquia de praça ou a tauromaquia mais popular, touradas à corda, por exemplo, tem feito aqui na ilha. E todo o contributo que dão, não só em termos culturais, mas também em termos económicos para a Ilha Terceira. É uma das novidades. De resto, temos mais ou menos a estrutura das festas habitual. Temos, de facto, vamos ter 4 palcos em funcionamento este ano. É uma diferença também em relação ao ano passado. Em vez de termos o palco também do Adro da Sé, que já era um palco que esteve ativo durante alguns anos, nós este ano decidimos distribuir os concertos das filarmónicas pelo palco da Praça Velha e do Prior do Crato. A razão é simples. Ao longo destes anos temos verificado que o palco do Adro da Sé
acaba por estar uma zona de passagem, não há uma concentração de público a ver os concertos, e o trabalho que as filarmónicas fazem na nossa terra merece outra dignidade, e por isso decidimos colocar os concertos destas bandas filarmónicas nos palcos onde há, de facto, maior concentração de pessoas que gostam deste estilo musical, gostam de acompanhar estas tradições, e que é o palco precisamente das tradições no Prior do Crato e o palco da Praça Velha. De resto, várias novidades, o facto de termos a maior noite de marchas de sempre, não é? Eu gosto sempre, desde o início deste processo, que gosto de olhar para isso como um aspecto extremamente positivo. Este aspecto foi muito aberto ao público também. A opinião das marchas foi muito importante. Foi muito debatido e eu continuo a achar que deve ser, ou seja, o facto de nós termos colocado a hipótese de serem as próprias marchas a optar por 1 dia ou 2 dias de desfile é algo que me parece que faz sentido quando se considera, como nós consideramos, estas noites de marchas como uma manifestação popular. As pessoas juntam-se voluntariamente, fazem os seus grupos para saírem e para celebrarem São João. E, portanto, faz sentido ouvir as pessoas e perceber aquilo que preferem. E nós tínhamos, no passado, sempre que houve um número bastante elevado de marchas, ouvíamos as pessoas, por vezes, a queixarem-se por estar a fazer 2 dias de marchas, porque o segundo dia não era tão digno, muito embora, para ser muito honesto, perante os 42 marchas que se tinham inscrito no início, eu nunca esperaria que na reunião que fizemos com as marchas se optasse de facto pela solução de 1 dia, porque obviamente acaba por tornar a noite bastante longa e isso não é só penoso para quem sai no fim, não é? Mas é penoso também para o público que quer ver as marchas e que obviamente não pode, uma boa parte dele não fica até de manhã a ver desfiles de marchas, mas essa foi a opção. Nós vamos respeitá-la. Aquilo que pedimos a todos os responsáveis das marchas foi que se respeitassem uns aos outros, claro. Se respeitassem uns aos outros acima de tudo, que cumpram com 50 minutos de tempo total de desfile, que cumpram também com a possibilidade de saírem de 10 em 10 minutos, vão facilitar o trabalho da equipa que vai estar a dar apoio aos desfiles, que vai lá estar, obviamente, para tentar ajudar que a noite corra o melhor possível, mas que não está aqui para estar a impor o que quer que seja numa manifestação que é, mais uma vez, como disse, popular. A parte positiva disto tudo é que chegamos nesta edição de facto a números que só vêm demonstrar a capacidade que as Sanjoaninas têm tido de crescer e de se projetar cada vez mais. Não é por acaso que nós temos tanta procura e tanto interesse de grupos de fora da ilha em participarem. Não vêm por isso simplesmente ver as festas, que é outra característica muito especial das Sanjoaninas, na minha opinião. Grande parte dos festivais são festivais passivos, as pessoas vão se divertir para ver outros a atuar. Aqui não, as pessoas, mesmo de fora da ilha, ganharam um gosto e ganharam uma paixão pelas Sanjoaninas porque sentem que são parte da festa. E as Sanjoaninas, e a Ilha Terceira e a Angra do Heroísmo, penso que só se podem sentir honrados por isso, porque cada vez mais conseguem estar reconhecidos a nível nacional e internacional pela festa que fazem e pelas tradições que têm, pela forma como encaram a vida e pela forma, acima de tudo, como recebem quem os visita. É uma característica muito própria nossa e é uma característica que, na minha opinião, não pode ser beliscada porque continua a ser parte da identidade de Angra e da Ilha Terceira. Duas questões para terminar sobre as Sanjoaninas. A concessão da zona do bailão mantém-se nos mesmos moldes, apesar daquela auditoria feita, ter detectado, não concordado, digamos, com o modelo da Câmara. Mas nós somos muito teimosos. Mantém-se nos moldes. Não é exatamente nos mesmos moldes, porque houve também uma alteração legislativa a este nível e que nos permitiu dar um enquadramento diferente à forma como é explorada a zona do bailão. Aquilo que nós decidimos fazer,
na sequência dessa alteração legislativa, foi precisamente fazer uma contratação da empresa que produz os espetáculos por ajuste direto por critérios materiais. É algo que acontece quando essa empresa é a única que pode representar aqueles artistas e, portanto, essa situação também, para bem de todas as entidades que organizam das entidades públicas que organizam festas, acabou por ficar esclarecido em termos legais. E acabou por existir de facto uma forma de nós avançarmos para a contratação destes concertos sem estarmos com dúvidas. O procedimento que nós fizemos até agora, nós continuamos a achar que é o procedimento mais correto. Aliás, este ano optámos por seguir esta vertente. Aliás, o ano passado já o tínhamos feito, já tínhamos no fundo seguido esta nova orientação que consta do Código dos Contratos Públicos para este tipo de contratações, mas nós continuamos a considerar a mesma coisa. O facto de partilharmos riscos, como vínhamos fazendo antes de fazer este tipo de contratação com a empresa que explora o espaço, é uma solução muito melhor para o interesse público, muito mais favorável para o interesse público. Há uma partilha de risco com uma empresa privada que também tem interesse em que as coisas corram bem, há um investimento menor da parte do município nesta componente, mantendo-se a qualidade. No entanto, optámos por fazer desta forma, uma forma mais segura de o fazer, tendo em conta que a lei veio de facto ter esta adaptação, precisamente porque em todo o lado estava a existir o mesmo problema, ninguém sabia bem como é que havia de fazer para ter a certeza que estava dentro dos trâmites do Código, e a partir do momento em que foi criada esta possibilidade, optámos de facto por seguir esta senda, que é bem melhor na nossa opinião do que a senda que vem sendo seguida por muitos ao longo de muitos anos e já foi seguida no passado nesta terra, que é de transferir dinheiro por uma associação e fazer a contratação via ela. Penso eu que é uma solução bem mais questionável. Portanto, na prática, é uma empresa à mesma a garantir a manutenção e os espetáculos no recinto, portanto muda a forma de contratação, mas na prática depois torna-se... E deve ser assim, coisa. A Câmara não tem propriamente vocação para estar a contratar artistas, a transportá-los para o restaurante, a dar-lhes uma toalha branca, uma toalha cor-de-rosa, ou aquilo que eles querem pedir. É uma empresa de produção de espetáculos que tem que fazer isso e, portanto, é dessa forma que deve ser encarado este tipo de evento. Uma última nota sobre as São Joaninas, e que acho que é a pergunta da praxe. Que tipo de custos têm as São Joaninas e que possíveis retornos trazem as São Joaninas? Bom, os forma custos... aproximada, obviamente. Sim. Nós temos tido sempre números variáveis ao longo dos tempos e dependendo também do custo, no fundo, dos fatores de produção, da logística relacionada com as festas. Nós, por exemplo, no ano passado, tivemos um investimento nas São Joaninas superior a 1 milhão de euros e que acaba por ser um valor que, comparando com os efeitos económicos que as festas têm, é extremamente reduzido, ou seja, o que se retira das festas para a economia local é muito, mas muito maior do que aquilo que a Câmara investe. Este ano o que verificámos de facto foi um aumento de tudo o que são custos de preparação das festas, tiveram um aumento e por vezes um aumento mesmo exponencial, desde custos com os próprios desfiles, não é? Com o cortejo de abertura, com o desfile infantil, em que as contratações que se faziam no ano passado, este ano fizeram-se por preços por vezes superiores em 20%, 30%, mas também com a contratação dos artistas, ou seja, sobretudo os cachês mantiveram-se mais ou menos nos mesmos valores anteriores, mas a produção, desde logo as viagens e tudo o que está em torno do próprio alojamento, tudo isso aumentou. Torna as coisas mais complicadas, obviamente que obriga-nos a investir mais, mas lá está, é como disse no início, é um investimento que tem que ser feito, porque de facto as São Joaninas, para além de tudo, para além de serem uma festa extremamente importante para mostrar as nossas tradições, para mostrar aquilo que nós fazemos de bem aqui na Ilha Terceira e para que as pessoas tenham também um momento de relaxamento e desfrute das principais festas que têm na ilha, das principais festas da região,
tem também aquela componente tão importante de projeção de Angra no exterior. As São Joaninas são provavelmente a marca mais forte que nós temos por todo o país e muitas vezes já fora do próprio país reconhecem a marca São Joanina, já ouviram falar dela e já se associam a ela. Os próprios canais nacionais, a RTP1, já têm um interesse especial em fazer diretos das nossas festas. Isso não é por acaso e nós não podemos esquecer que, para além de tudo, esta é uma boa forma de levar o nome de Angra do Heroísmo mais longe, de levar o nome da Ilha Terceira mais longe e de fazermos um trabalho de promoção que é tão importante para a nossa terra. São Joaninas, uma marca que já vai longe, e já agora acrescentar que quem pesquisar naquela camarazinha na Panomax já está lá, podem consultar também tudo acerca das São Joaninas. Está lá sobre o céu. Portanto, podem Mas esta questão das São Joaninas é uma questão extremamente importante, particularmente num tempo em que a promoção da ilha no exterior tem vindo a sofrer também sérios problemas, e nós também temos que investir um bocadinho mais nisto. Claro que o dinheiro que gasta na São Joanina não é todo dinheiro real, porque aqui está faturado, por exemplo, os vencimentos dos trabalhadores da Câmara que estão a trabalhar nas São Joaninas, tem a iluminação, que tem amortizações, viaturas, ou seja, isto é um custo contabilístico que não corresponde a dinheiro no sentido vivo, e claro que também há bilhetes que se vendem e há outros ganhos que se têm a partir das tascas e por outras vias. Portanto, as São Joaninas não são um gasto muito grande para a nossa cidade, felizmente. Nós temos um orçamento que aparenta ser muito elevado, mas depois, no fim, tudo isto se vai compondo e conseguimos fazer as festas com alguma economia. Portanto, não é propriamente um dos eventos mais caros que, do ponto de vista do dinheiro que sai só para aquilo. Claro que quando dizemos que temos 300 trabalhadores a trabalhar para as São Joaninas há não sei quanto tempo, obviamente, mas também é verdade que o ordenado deles teria que ser pago de uma forma ou de outra. Agora, a questão fundamental mesmo é esta da promoção. Nós precisamos de projetar a ilha mais para o exterior. O turismo nestes últimos meses teve outra vez aqui um conjunto de oscilações que não foram as melhores, o que significa que nós continuamos a ter uma grande falta de promoção, e isso, as São Joaninas são um bom contributo, mas há muitas outras coisas que precisam de ser feitas. Nesta semana que vem também vai acontecer aqui a Glex, que é também outro evento grande de promoção externa, e vamos ver se conseguimos de facto colocar-nos no sítio que queremos do ponto de vista da visibilidade no exterior. Certamente no próximo programa também faremos aqui um balanço, não só da Glex, se calhar também falar da promoção turística e também falar do enquadramento das celebrações de Angra Património Mundial com as São Joaninas. Certamente dia 24 cá estaremos. Agora só mesmo com as marchas em pano de fundo. Com as marchas em pano de fundo. Mesmo para terminar, Praça Velha, 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Estão todos convidados aliás, o programa está a ser transmitido quase em simultâneo com as cerimónias, mas como é já a tradição, na Praça Velha decorrerá a cerimónia oficial comemorativa nos Açores do 10 de junho. É uma organização feita pelo Sr. Representante da República e, portanto, é um momento que também traz centralidade à nossa cidade e, em particular, à Praça Velha. Estão todos convidados, aqueles que ainda tiverem tempo de descer a rua, mas lá estaremos. Em meu nome pessoal e em nome do Rádio Clube, agradecer aos dois por terem estado cá. Encontramos dia 24, então, seja nas que condições forem, lá estaremos. Na coisa. Obrigado e bom sábado. Muito obrigado. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.